Bueno, empecemos un poco. Empecemos un Ujú. poco. Creo que es interesante que la gente de Brasil nos conozca, porque tú vas a ser parte de mi equipo, si Dios quiere. Entonces, creo que vale la pena primero presentarnos y que la gente en Brasil pues sepa con quién estamos interlocutando, si se puede decir así. ¿Te parece? Está bien. Entonces, bueno, Entonces, a vamos partir de tú. ahora empiezo a hablar portugués. Ok, Já nos desconectamos de idioma. no hay problema. Es todo Bom, tuyo. Pode começar? Sí. Está bem. Então, bom dia a todos. Eu sou Marília. Marília Gabriela Silva, sou fonoaudióloga. Eu sou de Belém do Pará, que fica na região norte do Brasil. E aqui em Belém eu atuo na área de audiologia, trabalho com pacientes que são usuários de implante coclear e que utilizam também prótese auditiva osteoancorada. Já tem 5 anos que eu estou atuando nessa área e eu faço o atendimento desde a avaliação até o acompanhamento com a reabilitação desses pacientes. Está bien. Se entiende lindo cuando le hablo suave. Você está entendendo tudo, verdade? Sí, sí. Bueno, mira, yo estoy terminando un masterado en Portugal. A Que pesar de todo, chévere. no hablo portugués, pero entiendo, obviamente entiendo y leo portugués, pero Muitas coisas. siempre es el tema del recelo de hablar. Me tomó mucho con el inglés ya, pero Não, não te lo preocupes voy a com isso. lo voy a Puedes practicar. empezar a Ahora tengo que, arriesgar. sí, Bom, este año tengo que presentar el tema de mi tesis que se atrasó por unas situaciones. Y ya para aham, tener el grado en Coimbra, en Portugal. Pero bueno, si leemos un poquito chévere. tal vez lo mío, Gaby, para que la gente sepa quién soy. Está bem. Ele é o Dr. Luiz André Serrano, né? Como eu já vinha falando no grupo de WhatsApp, ele é equatoriano, casado, tem um filho, médico cirurgião, é licenciado, mestrado e PhD em audiologia, né? Tem 25 anos de profissão, 22 deles estão dedicados à área da audiologia, tem essa especialidade na parte da eletrofisiologia auditiva com crianças, né? É diretor médico do Audiocentro no Equador e também da Senaldi na Bolívia. Ele também é diretor da área de audiologia da FUNOR, que fica também no Equador, e os seus 11 anos de experiência em audiologia estão dedicados aos pacientes que têm microtia e outras patologias também. Perfecto. Agregando a lo mío, represento a varias empresas en Ecuador y Bolivia y estamos Uhum. también llegando a Colombia, vamos a México, vamos a Perú, con algunas de las marcas que, bueno, las puedes mencionar en el Ok. tema de... Ujú. Além de tudo isso, né, ele como diretor, como eu já comentei, da Audiocentro, ele representa a Autométrica, Neurotrombo, Schoff, Sonic, Senaldi, todas essas marcas que estão aí. Ya. Y adentro de mi profesión, bueno, microtia es una de las patologías más frecuentes que tenemos dentro del contexto de lo que yo atiendo en la parte infantil. Sin embargo, yo manejo un programa. La próxima semana incluso vamos a tener una charla con Colombia sobre el tema de síndrome de Down. Es decir, son 3 patologías similares, microtia, síndrome de Down y labio leporino, que comparten el mal diagnóstico y el mal manejo de los niños. Uhum. Então, além disso, ele atua com as outras patologias, como eu comentei, além da microtia, que é o lábio leporino, né, e a síndrome de Down. E na próxima semana vai estar falando em um grupo também focando a parte da síndrome de Down. Perfecto. Bueno, ¿por qué nos involucramos en el proyecto Microtia? Ecuador, como muchos saben, es uno de los países con la más alta tasa de microtia en el mundo, superado tan solo por Bolivia, y eso en base a la experiencia que tenemos, lo que hace que en un país tan pequeño tengamos una concentración muy alta de casos. O país do Equador é onde tem maior quantidade de pessoas com casos de microtia. Então, isso foi algo que chamou a atenção dele e ele começou a se dedicar dentro dessa área. Ujú. La expansión internacional en el tema de microtia empieza en el 2016, cuando me pidieron viajar a Bolivia, inicialmente Perú y Bolivia, a consultar casos.
Y de ahí nació México y de ahí nació Colombia. Tenemos Argentina que está en la mira también, Paraguay que estamos ya trabajando y si Dios quiere Brasil los visitaré el próximo año. Então, ele começou em Bolívia, depois foi expandindo para o México, né, e tem outros países da América Latina também, que ele já tem expansão, e agora está pretendendo entrar aqui no Brasil para trazer as novidades. Sí. Hablando del tema de Brasil, y nos vamos a enfocar un poquito, a pesar de que la tasa de microtia o de niños con microtia en Brasil es similar al mundo, es decir, 1 o 2 por cada 10.000 niños, su gran volumen de población hace que tengamos más de casi 500 casos, si mal no estoy claro, aproximadamente 500 casos por año de microtia en Brasil. Uhum. Então, os casos no Brasil não são muito diferentes dos outros países, como vocês podem ver, é em torno de 1 a 2 crianças a cada 1.000 nascimentos e anualmente se tem em torno de 500 casos. Sí. Mi pregunta es, en Brasil, ¿cómo manejan esos 500 casos? Si consideramos que yo trabajo 11 años en el tema de microtia, significa que en Brasil han nacido en ese periodo de tiempo más de 5.000 niños con microtia. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están? ¿Los han evaluado? ¿Cómo están esas situaciones? Então, a pergunta é se essa quantidade de crianças que nascem ao Brasil, como é que estão essas crianças atualmente? Então, essa foi a pergunta, a questão que norteou e focou o olhar dele para cá, para o Brasil. En cuanto a la experiencia que tengo con microtia, al momento superamos más de 3.000 casos documentados, no están sumados los de estos 2 meses, y personalmente he atendido más de 1.400 niños con microtia. Então, a partir disso, ele começou a... Perdona, ¿puede repetir? Sí, que tenemos más de 3.000 casos documentados y Certo. personalmente más de 1.400 niños atendidos. Ok. Então, foram mais de 3.000 casos documentados e pouco mais de 1.400 crianças atendidas. Sí, eso nos ubica como probablemente los profesionales con más experiencia en el tema de microtia en Latinoamérica al momento. Então, isso é o que traz, que mostra eles como os profissionais assim mais especializados nesse momento na América Latina para trabalhar com as crianças que apresentam microtia. Exactamente. Entonces, empecemos a hablar un poco del tema de microtia. Vamos a ver qué es lo que se sabe en el tema de microtia. Agora nós vamos começar realmente a falar sobre a microtia e o que a gente realmente sabe sobre a microtia. La definición básica, y microtia viene del latín, significa oreja pequeña. Básicamente se reduce a eso. Microtia significa oreja pequeña. Então, basicamente, a microtia, ela significa uma orelha pequena. ¿Sí? Y muchas veces, o en la mayoría de los casos, esta malformación conlleva alteración del conducto auditivo y del oído medio. E muitas das vezes essa malformação leva a uma malformação do conduto auditivo, não só da orelha, mas do conduto auditivo também. Hay una clasificación que todo el mundo conoce y la ha visto en el tema de microtia. Tem a classificação que muitas pessoas conhecem e têm visto em termos de microtia. La foto es típica, todos la conocen, la microtia grado 1, en la cual la oreja está prácticamente formada. Microtia grado 2, en la cual hay vestigios de la anatomía normal. La 3, que es la más frecuente, que solo es el rezago de piel. Y la microtia grado 4, en la cual prácticamente no hay pabellón auricular. Então, os 4 tipos que tem de graus são esses que todo mundo já está mais habituado a ver, que é o grau 1, né, que é uma pequena deformidade, né, praticamente orelha normal. O grau 2, que é a anatomia que ainda se pode reconhecer. O grau 3, que é o mais frequente, né, e o grau 4, que quase não se tem, assim, registros. Ahora, Gaby, aquí es importante. Mucha gente utiliza esto como una clasificación de gravedad y me dicen, mi hijo tiene microtia grado 1, que es menos grave que la 3, que es menos grave que la 4, y eso no es correcto. Muitas pessoas utilizam o grau de microtia como uma questão de gravidade. Então, fala assim, o meu filho tem o grau 1,
então tá tudo bem, tá tudo normal, e, na verdade, essa classificação não é bem correta. Sí, ¿por qué razón? Porque no importa si es grado 1 o grado 4, lo que a mí me interesa como audiólogo es la ausencia del conducto, que es lo que causa la gravedad de la microtia, la parte auditiva. Então, não importa, na verdade, se a microtia ela é grau 1 ou grau 4, porque o que preocupa realmente é a presença ou ausência do conduto auditivo. Exactamente, entonces podemos decir que esta clasificación es eminentemente estética, no es funcional. Uhum. Ou seja, essa classificação, ela é estética, né? ¿Sí? Hay que Sim. ver un poquito el tema de la anatomía para que la gente entienda la situación. Agora a gente vai ver um pouco da anatomia para compreender como é a situação. Hay varias estructuras que conforman la vía auditiva. Nosotros tenemos el oído externo, que es la parte que se ve como mal formada, que involucra el pabellón auricular, conducto y parte externa del tímpano. Uhum. Então, nós temos aqui o ouvido externo, composto pelo pavilhão auricular, conduto auditivo interno até o tímpano. Essa é a parte da orelha externa. Conducto auditivo externo, Gaby, no interno. Conduto auditivo externo. Luego tenemos el oído medio, que es la estructura más importante dentro del proceso de conducción del sonido. E aqui a gente tem o ouvido médio, que é a estrutura, que é a estrutura aqui? Más importante en el proceso de conducción. A estrutura mais importante no processo de condução. Exactamente. El oído interno, donde se procesa la información de vibración a conducción eléctrica para ser llevada al cerebro a través de los nervios auditivos. O ouvido interno é a parte de condução, né, onde vai ser processado, vai ocorrer essa troca dos sons para levar para as vias auditivas, né, para a parte do cérebro, esse som que foi captado. Ok, aquí va lo primero. La microtia normalmente afecta a estas dos estructuras, tanto oído externo como oído medio. A microtia, ela afeta essas duas estruturas de ouvido externo e ouvido médio. Y hay una situación interesante. El oído interno... A situação interessante aqui é que o ouvido interno ya es el primero que se forma a los 22 días de la gestación y ya se está formando el oído interno. Então, é a primeira que se forma nos 22 dias assim, da gestação, ele já está formado. Ya. El oído medio y el oído externo se forman posteriormente y eso hace que en la mayoría de los casos el oído interno sea normal. Então, o ouvido médio e externo vão se formar posteriormente e é o que faz com que a parte externa fique com padrão de normalidade. Ya. ¿Qué sabemos? Veamos un poquito de lo que se sabe de microtia. La malformación se produce durante las primeras 8 semanas de gestación. Doutor, permiso, una sugerencia. ¿Qué te parece mientras vas hablando eso que está, lo que tiene en la parte así que está en portugués? ¿Ya? ¿Quieres que yo siga haciendo la traducción? ¿Sí? Sí, la idea es que la gente, si quieres tú leerlo y yo lo comento, no hay problema. Então, melhor, está bem. Então, assim, o que a gente conhece sobre microtia é a malformação, ela pode acontecer durante as primeiras 8 semanas de vida do feto, né, e é uma malformação congênita frequente, com média, como já foi comentado, de 1 a 2 crianças a cada 1000 crianças nascidas vivas. E no Equador e na Bolívia, a gente pode ter em torno de 1 a 2 casos por cada 1000 crianças nascidas vivas. Eso es interesante, significa que en Ecuador y Bolivia tenemos 10 veces más casos que en el resto del mundo. Ou seja, no Equador e na Bolívia, a gente tem, então, 10 vezes maior número de casos em relação ao mundo. Uhum. Pode ser uma situação isolada ou está atrelada a uma questão sindrômica. Por exemplo, trichocolis, a microsomia hemifacial, Goldenhar, síndrome de Down. Ya, es de considerar la microsomía hemifacial está presente en todos los casos de microtia. Es la parte de la cara es más pequeña que la otra. Essa parte da microsomia hemifacial é o que
geralmente está mais relacionada com a microtia, onde metade do rosto, onde tem a microtia, ela é menor em relação ao outro lado. Hay casos más graves, menos graves, pero todos los niños tienen una parte más pequeña que la otra. Com casos mais graves, outros não tão graves assim, mas sempre tem essa diferença do rosto. Ok, sigamos nomás, Gabina. Bom, a possibilidade de apresentar uma hipoacusia do tipo neurosensorial, que é um problema do ouvido interno. Não se sabe exatamente as causas desse surgimento, porque tem diversas teorias que dizem que pode ser a hipóxia durante o desenvolvimento do feto, fatores do meio ambiente, como a altura, por exemplo, medicamentos que podem ser ingeridos pela mãe, como a cutânea, talidomida, ácido retinóico, doenças durante a gestação, como a rubéola, e os fatores genéticos. En el factor genético no está todavía demostrado cuál es la causa genética como tal. Estamos en ese proceso con la Universidad de Harvard, pero no tenemos aún un dato exacto. Com relação aos fatores genéticos, ainda não tem um dado exato. Então, assim, isso ainda está sendo estudado porque não tem um fator genético específico que poderia justificar. Ya. Veamos algunas cosas de cómo recomiendo yo el trabajo en el tema de microtia. Uhum. Então, agora ele vai apresentar como é que ele trabalha com essa questão da avaliação do paciente com microtia. Lo primero es, requerimos un equipo multidisciplinario, un médico que haga el diagnóstico del niño en el tema externo, si lo dice así, que involucra otorrinos y pediatras. Uhum. Então, o primeiro tópico é uma equipe, né, que saiba realmente o que vai estar fazendo, uma equipe que vai fazer o diagnóstico adequado desse paciente. La parte auditiva, que es independiente de la parte de diagnóstico, la realiza el audiólogo y probablemente el punto más importante después del nacimiento del niño para ver el umbral auditivo real del bebé. A parte auditiva, que aí são os audiologistas, né, que vão realizar para avaliar como tá as respostas dessa criança. Ya. La parte estética es importante, pero no es primordial. A parte estética, ela é importante, mas não é primordial. Y esto conlleva a un manejo emocional que tenemos que tener, no para el niño, sino para la familia. Muchas veces la familia no acepta la situación. Então, a questão estética, ela tem mais a ver, assim, com a questão da família. Às vezes não é tanto pela criança, mas sim mais pela família. Ya. E aí tem que ter um apoio... perdona. No, sigue. Com um apoio direto a essa família. Perfecto. Nosotros manejamos un protocolo en Ecuador que trato de enfocarlo en los dos lados, de cómo hacer el manejo del niño con microtia. Entonces, nuestro protocolo involucra diagnóstico, rehabilitação e reconstrução auricular. Então, no Equador, ele utiliza esse protocolo, que é o chamado DRR, né, onde envolve o diagnóstico, a reabilitação e a reconstrução. Ok. Entonces, vamos a una parte más importante, el diagnóstico audiológico de los niños con microtia. E a parte agora mais importante, que é falar sobre o diagnóstico audiológico das crianças com microtia. Lo primero es quién debe evaluar al niño. Estaba revisando algunas de las respuestas de Brasil y lastimosamente digamos, la falla es la misma que en toda Latinoamérica. No hay un manejo adecuado de los niños en el tema de diagnóstico. Ok. Então, quem deve avaliar essas crianças? Avaliando o questionário que ele passou para os pais, é uma pena, porque isso é um problema que acontece em toda a América Latina. Não tem uma direção adequada para fazer esse diagnóstico. Então, às vezes, esse processo acontece assim, de uma forma que não é considerada a melhor para fazer em casos de microtia. Perfecto. Entonces, el pediatra es el primer médico que involucra el tema de diagnóstico y yo personalmente hago que ellos hagan tamizaje auditivo, más no diagnóstico audiológico. El pediatra puede hacer tamizaje auditivo.
Então, o pediatra, ele é o primeiro profissional, né, que vai entrar em contato com a criança, onde ele pode fazer a triagem auditiva, mas isso não significa que é o diagnóstico audiológico daquela criança. Exacto. El otorrinolaringólogo es el médico que maneja la parte quirúrgica, curativa, preventiva. Tampoco hace diagnóstico. Ellos no tienen ni formación ni equipamiento. No todos, pero la gran mayoría no tienen capacidad diagnóstica en el tema otorrinolaringológico para problemas auditivos. Os otorrinolaringologistas, eles fazem essa avaliação, né, é o que tem o melhor manuseio para fazer esse procedimento. Entretanto, nem todos têm o equipamento que é considerado adequado para fazer essa avaliação, fechar esse diagnóstico. Y el que no debe intervenir en el tema, que no debe hacer exámenes, es el médico neurólogo. Lastimosamente, ellos son los que hacen las evaluaciones. E o que não deve realmente fazer um fechamento diagnóstico, e que, infelizmente, às vezes é o que acontece, seria um médico neurologista. Quien debe hacerlo es un médico audiólogo con experiencia en electrofisiología y audiología infantil. Uhum. Então, quem deve fazer isso é um médico, né, audiologista, que tem essa especialidade, que tem que tem esse preparo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de cosas, nosotros tenemos que evaluar toda la vía auditiva. Então, esses tipos de coisa, quando acontece, nós precisamos fazer uma avaliação de toda a via auditiva. Es por eso que yo no hago un solo estudio. Hay que tener varias pasos o procesos en el diagnóstico audiológico. Então, é por isso que ele não faz um único estudo e tem que ter todo um passo a passo para fechar esse diagnóstico. Si los quieres describir tú, Gaby, oído externo, oído medio, oído interno, ¿cómo los manejamos? Para que eu hable? Claro, Ahora? para manejarlo directamente en términos en portugués. Ok, então, primeiramente, vai ocorrer o processo de otoscopia. Depois, esse paciente ele vai ser solicitado pelo médico otorrino para fazer a imitanciometria, os próximos exames que são as autoemissões acústicas e o BERA, que aqui está como audiometria eletrofisiológica, né? E, além disso, juntamente com a imitanciometria, a gente tem a pesquisa desse reflexo acústico. Es importante en la otoscopía, muchas veces yo tengo niños que vienen con microtia de un solo lado y cuando hago la evaluación solo otoscópicamente, el otro lado también tiene problemas. Puede ser un conducto estenótico muy pequeño y el niño que vino por unilateral termina siendo bilateral. Então, a questão da otoscopia, de verificar como está esse conduto auditivo externo, é que às vezes esse conduto está tão pequeno e se não ocorrer essa avaliação, pode pensar que tem a passagem, mas às vezes isso pode acabar criando um problema de que se não ocorrer a otoscopia, a criança pode ter um problema bilateral e isso as pessoas não terem conhecimento. La impedanciometría, que es el estudio del oído medio, es imprescindible para el control posterior al diagnóstico en el niño con microtia, porque el oído medio del oído sano, en unilaterales, puede afectarse por cualquier patología respiratoria. Exato. Então, a imitanciometria ela é importante porque ela vai fazer a avaliação da orelha média. Então, por exemplo, em casos de unilaterais, o ouvido que é bom, ele pode, em algum momento, acabar sendo afetado por uma questão de problemas em vias aéreas superiores e a criança ter uma otite, então fica bem complicado. Exacto. Entonces, vamos a ver un esquema de cómo yo hago el estudio de los niños con microtia, los procesos que seguimos, ¿ya? Uhum. Ok, si los lees, Gaby, ¿para qué? ¿No seguirlo? Já sei. Agora a gente vai ver como é feito esse estudo da avaliação de pacientes com microtia. Ya, Então, primero, historia clínica, obviamente. Primeiramente, a gente vai procurar saber sobre o histórico clínico dessa criança. Léelo nomás, lo seguimos, solo te Puede comento. ser
Sí, sí. Então, procurar saber como foram os antecedentes, qual o tipo de microtia, avaliação através da otoscopia conduto auditivo externo e outros tipos de malformações que podem estar relacionados. Então, como ele já comentou, a otoscopia vai ser a inspeção, ele vai verificar visualmente como está o pavilhão auricular, o conduto auditivo externo, até a membrana timpânica. E na impedanciometria, ele vai fazer uma avaliação funcional da orelha média, se ela está considerada boa, né, se tem passagem, tem movimento de cadeia ossicular, se está tudo considerado dentro dos padrões de normalidade. Esto lo hacemos en el oído sano, cuando es unilateral. Isso a gente vai fazer, obviamente, no ouvido, que é considerado bom em casos de unilateralidade. As otoemissões acústicas, elas vão fazer a avaliação da função coclear. Então, é o que a gente chama de screening auditivo, também do ouvido bom. A gente vai procurar saber como é que está a resposta dessas células auditivas ciliadas dessa cóclea do lado bom. Las dos pruebas, la impedanciometría y las otoemisiones acústicas, yo las uso para el control posterior. Con eso evalúo a los niños de manera permanente. Então geralmente, a imitanciometria e as autoemissões, ele utiliza para fazer o controle dos pacientes que têm a microtia unilateral, para sempre estar checando e verificando como essas crianças estão evoluindo com o passar do tempo. Ya. Ahora venimos al tema de la electrofisiología, que es realmente el punto álgido y donde yo tengo muchos problemas con profesionales generalmente y con los padres cuando me presentan estudios que son mal realizados. Perdona, que são mais que? Mal realizados, no son correctamente realizados. Ok. Então, agora a gente vai ver a questão das cirurgias. Desiste cirurgias? No, electrofisiología auditiva, potenciales evocados. Perdona. Ok. Então, agora a gente vai ver sobre a questão do potencial auditivo evocado. Mande. No, ahora lo vamos a ver. Agora, sim. Então, os potenciais evocados de tronco cerebral, que é o que a gente conhece como BERA ou PEAT, ele vai fazer a avaliação da integridade da via auditiva. Não é um exame... perdona. No sei, estava lendo para... Pode ser. Não é um exame que vai fazer a avaliação auditiva, sim, da parte do tronco cerebral. Então, ele é um exame importante, complementar nesse diagnóstico. Ya. Como lo decías, es un examen importante, pero no es un examen completo. Por eso necesitamos hacer potenciales de estado estable. Exato. Então, devido ao BERA ou PEAT não ser um exame completo, nós vamos também solicitar os potenciais evocados de estado estável, onde ele vai apresentar o limiar de frequências auditivas específicas. Então, é um exame que ele avalia em torno de 4 frequências, 500, 1000, 2 e 4, que é considerado as frequências de fala. Exactamente, las frecuencias del lenguaje. Y aquí hay dos consideraciones en el tema de los potenciales. Entonces, tenemos dos pruebas que se deben realizar a los niños. Potenciales de tronco, el BERA, y los potenciales de estado estable. Ahora, estos deben ser así. Então, como já foi comentado, são exames de potenciais que devem ser complementares um ao outro. Entretanto, esses são exames que eles devem ser feitos sob sedação. Por quê? Porque vai evitar os artefatos, você consegue avaliar melhor, e aí você pode avaliar as vias auditivas aérea, que é o limiar de audição, e a óssea, que é o limiar coclear. Esta es primordial. A mí personalmente, si no tengo la vía aérea, no me interesa la vía ósea. Si yo no tengo vía ósea en un estudio, el estudio no sirve. Então, o que interessa, na verdade, aqui é o estudo da via óssea. Se eu não tenho estudo de via óssea para quem tem microtia, isso já não vai servir.
Esa es la razón por la que los neurólogos no deben hacer las pruebas, porque sus equipos no hacen vía ósea. Então, essa é a razão pela qual os neurologistas não devem fazer esse diagnóstico, porque o equipamento deles não vão fazer, não tem acessório para fazer a pesquisa da via óssea. Exacto. Yo hago estas pruebas hasta los 4 o 5 años de edad. Posteriormente pasamos a la audiometría tonal, en la cual el niño ya, digamos, cuando el niño tiene capacidad de darme respuestas precisas, es el mejor método de evaluación. Então, ele costuma fazer essas provas até os 4, 5 anos de idade, porque, em geral, ele só gosta mais de fazer a pesquisa da audiometria comportamental, audiometria tonal, quando a criança já tem uma capacidade melhor para responder. Ya. Hemos hecho todas las pruebas, ya hemos hecho potenciales, a ver, y todo. ¿Qué diagnóstico tenemos? Entonces, veamos aquí. Permiso, doutor. ¿Cómo hacemos con los temas de preguntas? Yo las voy leyendo, si las consideramos dentro de lo que estamos conversando, las respondemos en un momento, si no, las dejo para el final. Está bien, entonces. Sí, estamos hablando justamente del tema de la audiometría. Pasados los 5 años, se hacen audiometrías tonales a todos los niños. Colaboradores. Si no colaboran, tenemos que ver el tema de electrofisiología. Ok. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, te voy pasando los slides para que tú los veas, Gaby. Ok. Então, hipoacusia e microtia, quais seriam os tipos de diagnóstico, né? Nós temos a questão congênita. Es decir, el niño nace con una sordera. Ou seja, ele já nasce com a perda auditiva. Pode ser do tipo unilateral, só um lado, ou bilateral, quando compromete os dois, do tipo condutiva. Conductiva, para que la gente entienda, significa que su oído interno es normal, pero el sonido no llega a ese oído interno normal. Ou seja, o ouvido interno é normal, mas devido aos comprometimentos que tem na parte externa e média, esse som não vai chegar até a parte interna. Exactamente. Y de grado moderado a severo. Podendo ser de grau moderado a severo. Muchas veces los padres tienen este diagnóstico, pero no saben qué significa. Muitas das vezes os pais têm esse diagnóstico, mas eles não fazem ideia do que pode significar. Entonces veamos qué significa hipoacusia severa. Então agora a gente vai ver o que significa a perda auditiva do tipo severa, de grau severo. En la imagen ustedes ven lo que sería el umbral audiológico normal. Na imagem vocês podem ver o que a gente pode considerar os limiares auditivos de padrão de normalidade. Exactamente. La zona gris es lo que consideramos la zona del habla. A zona cinza é a zona que a gente pode considerar como a área de fala. Ya. Con audición normal, que sería la línea acá arriba, nosotros tenemos toda la percepción del área del lenguaje. Então, essa linha aqui em cima é a linha que a gente considera padrão de normalidade, onde a gente pode ter percepção de toda essa área de linguagem, de fala. En una hipoacusia severa, significa que el niño simplemente no escucha el habla. Então, numa perda auditiva de grau severo, a criança não vai conseguir captar as frequências de fala. Ya. Si ponemos un poquito imágenes, aquí vemos los sonidos que el niño percibe por el lado de la microtia. Solo sonidos fuertes, no percibe el habla normal, no percibe sonidos suaves. Ou seja, a criança que tem a microtia unilateral, ela não vai conseguir perceber, ou bilateral, ela não vai conseguir perceber esses sons que estão dentro da frequência considerada padrão de normalidade. O que ela consegue captar é o que vai estar abaixo disso. Exactamente, solo escucha esta zona. Só vai escutar esses sons. Ya. Uno de los problemas que yo tengo es que los niños con microtia muchas veces se los evalúa una sola ocasión. E um dos problemas que ele tem é que essas crianças que têm a microtia só são avaliadas apenas uma única vez. Debemos considerar que todos ellos son factores de riesgo para hipoacusia, es decir, tienen que tener un control permanente de audición.
Então, a gente tem que levar em consideração que essas crianças, elas apresentam um fator de risco permanente para uma perda auditiva. Por isso, elas têm que estar sendo avaliadas constantemente. Yo considero o recomiendo mínimo 3 veces al año durante todo el tiempo de crecimiento del niño. Então, ele considera que, no mínimo de 3 vezes, pelo menos 3 vezes ao ano, essa criança tem que estar sendo avaliada anualmente. Cuando consideramos todo eso, ya hemos visto el diagnóstico, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca? Então, quando a gente já tem tudo isso, a pergunta é, o que a gente vai fazer agora? Ya. Aquí entramos al tema de los vibradores óseos. E agora a gente começa a falar sobre os vibradores óseos. El niño tiene un problema auditivo y no hay manera de que el sonido ingrese por una estructura dañada. A criança tem uma perda auditiva e agora não tem como esse som ter acesso à parte interna da orelha. E é o que fazer agora? Exacto. Lo que vamos a ver es un video de cómo funciona el vibrador óseo. Gaby, si les explicas el video mientras va, la vía aérea y la vía ósea a través del hueso. Déjame ver si lo logro poner en play porque esta vez... Aqui estamos. Então, a via aérea, como a gente está... Então, a via aérea começa a ter acesso pela parte externa do ouvido externo, passa pela parte média, até chegar na parte interna. Aqui, aqui a parte óssea também, ela também vai transmitir esse som. La idea es que la respuesta funcional al vibrador óseo es inmediata. Al momento en que yo envío el sonido a través del hueso, el niño inmediatamente empieza a escuchar. A resposta óssea, ela é imediata. A partir do momento que começa a ocorrer essa estimulação, a criança já vai estar escutando. Como la imagen lo dice, en microtia bilateral la adaptación es obligatoria. Los niños tienen que estar sí o sí adaptados. E no caso da microtia bilateral, as crianças elas têm que estar adaptadas. É uma questão obrigatória a adaptação. Sí, caso contrario, el tema del lenguaje se va a ver seriamente afectado. Diferente disso, então, se não ocorrer essa adaptação, realmente a questão do desenvolvimento de linguagem dessa criança vai ficar bem afetada. El tema es, y la discusión va en qué pasa con los niños con microtia unilateral. E a pergunta é, o que acontece então com as crianças que têm a microtia unilateral? ¿Cuántos de los padres en Brasil han visto algunos de estos términos? Quantos pais já não escutaram? Tá tudo bem, é apenas estético, ele escuta muito bem, a linguagem normal. O ouvido é suficiente, não precisa de aparelho. ¿Ya? Muchos padres cuando yo les pregunto, y bueno, tu hijo no escucha o escucha, me ponen una cara de enojo similar a como ven en la imagen. Então, como vocês podem ver na imagem, muitas vezes dar um diagnóstico desse resulta na questão da não aceitação desse diagnóstico. Ya. Ellos dicen que su hijo escucha o oye perfectamente, pero no se dan cuenta que el niño escucha solo de un oído. Eles dizem que os seus filhos podem ouvir perfeitamente, mas o problema é que eles não se dão conta de que essa criança está tendo audição apenas por uma via auditiva e que pela outra ele não tem esse ganho. Exactamente. Ahora, hay un término que yo lo estaba chequeando también en Brasil. Vibrador óseo no significa baja. Ele estava fazendo uma avaliação e, como ele coloca aqui, o vibrador óseo não significa barra. Ya. Baja es una marca de un equipo que está muy difundida, es de excelente calidad, pero no es el único que hay en el mercado, así que vamos a ver qué tipos de vibradores hay. Si lo puedes leer, Gaby. Então, tem vários tipos de vibradores ósseos, barra não é o único, ele está relacionado a uma marca, né, mas tem vários outros tipos de vibradores no mercado. Tem o de superfície, que ele é colocado na superfície da pele, tem os tipos de tiara, travessas e óculos, que são um tipo mais barato, o custo é mais barato desse tipo de superfície. E os implantáveis, eles já requerem uma cirurgia que podem ser
dessas seguintes marcas: Barra, Ponto, o Sófono, o Boni Bridge, que são mais caros no mercado. Y hay que considerar que los implantados no se ponen sino a partir de los 6 o 7 años de edad. E a gente também tem que levar em consideração que os implantados, eles não podem, isso não pode ocorrer antes dos 6, 7 anos de idade, mais ou menos. Con lo cual perdemos mucha información que la vemos posteriormente. Uhum. E essas crianças acabam perdendo muita informação antes disso. Tanto los de superficie como los implantados en microtia, el resultado es exactamente igual. Então, antes dos vibradores ósseos, todos os resultados vão ser exatamente iguais. Perda tipo condutiva. Entonces, ahora vamos a ver los equipos que yo recomiendo para microtia, que funcionan muy bien en microtia. Os equipamentos que agora que ele vai apresentar são os equipamentos que ele considera que são muito bons para microtia. Los que están en la fila de arriba son todos los implantables, Baja, Bombridge, Sófono y Ponto. Todos esses que estão na linha acima são todos implantáveis. ¿Ya? Y los dos que están en la línea de abajo son vibradores de superficie. E os que estão na linha de baixo são vibradores de superfície. ¿Ok? Aquí no coloco un equipo que se adhiere en la oreja porque no funciona. Perdona, ¿puede repetir? Que aquí en estas imágenes no pongo el vibrador que se adhiere. Hay un modelo que se pega en la oreja porque no funciona. Aqui nessas imagens ele não colocou modelos que se põem na orelha porque não funcionam. Sí, los adheridos, el que se llama GIR, ese no funciona, no sirve. Ya. La marca que nosotros manejamos o el modelo que yo manejo y este momento es el que más se utiliza en Latinoamérica es el modelo Bruchhoff de Alemania. O que mais tem sido utilizado agora na América Latina é esse modelo aqui da marca Bruchhoff. Que tiene una ventaja porque viene en 3 presentaciones. E ela tem uma vantagem porque tem 3 tipos de apresentação. Sí, el de banda o tiara que dicen ustedes, pequeño, que se coloca. Essa tiara. El resistente al agua, el único en el mercado que es resistente al agua. Isso que eu achei mais interessante. Esse aqui, que ele também é colocado nessa tiara aqui, é resistente à água. Não tem aquela precisão da criança, vai, por exemplo, a um clube e a gente sabe que todos os outros modelos assim tem que retirar, não pode estar em contato com água, né, porque danifica, e até é um cuidado que a gente tem muito aqui no Brasil, a questão da umidade. Exacto. Ao menos aqui, pelo menos em regiões assim onde a umidade é bem alta, como por exemplo aqui onde eu moro é muito úmido. Então é um cuidado constante que se tem com essa questão dos processadores, porque acaba danificando realmente isso. Exacto. Y tenemos el otro modelo ya para niños o adultos, que son los modelos adaptados en los lentes. E esse aqui são os modelos para crianças e também para adultos que se pode adaptar nos óculos. Para quem utiliza óculos, pode fazer essa adaptação. No conozco si en Brasil los hay, pero sí los quiero mencionar. Frankenstein, todos lo conocen, es el personaje de novela que fue armado con trozos de cuerpos. Ele não tem o conhecimento se aqui no Brasil tem esse tipo que é o conhecido como Frankenstein. ¿Ya? Que consiste en que toman un audífono tradicional y lo ponen en un vibrador óseo de baja calidad. Então, eles colocam de um lado a prótese auditiva e do outro fica aqui o vibrador ósseo. E a qualidade de som é muito ruim, é muito baixa. Es pésimo. Entonces, este es un modelo que yo no aconsejo. No lo he visto en Brasil, pero espero que no lo haya de verdad. Ele não tem visto, tampouco espera que tenha, porque é um tipo que ele realmente não considera, porque a qualidade é muito baixa. Puede causar daño auditivo al niño, puede causar un trauma acústico y dañar su oído interno. Inclusive, pode causar até um trauma acústico auditivo e acabar prejudicando o lado que é considerado bom do ouvido interno.
Ok. Este es lo principal y es la discusión. ¿Adapto o no adapto a un niño unilateral? A discussão agora é adaptar ou não uma criança que tenha microtia unilateral. La respuesta ha sido, es y será sí. A resposta sempre vai ser sim. Sí. ¿Por qué razón adaptamos a los niños unilaterales? Nosotros vivimos en un mundo tridimensional en el cual recibimos información de todo lado. A razão pela qual de adaptar uma criança que tenha microtia unilateral é porque nós somos cercados de som por todos os lados. ¿Ya? En un niño unilateral, todo este mundo tridimensional tiene que ir hacia un solo lado. Então, esse mundo tridimensional dos sons, ele acaba chegando só por um lado. ¿Ya? Y eso altera lo que se conoce como procesos de audición binaural. Isso aí é o que a gente conhece como processo de audição binaural. Que consisten, y los vamos leyendo un poquito. ¿Ya? Consiste nessa somação dos sons da binauralidade, onde o cérebro, o que ele faz? Ele incrementa esse volume. A matemática do cérebro não é 1 e 1 vão ser 2, vão ser 1 e 1, ele vai acrescentar e considerar como 5. Exactamente. Esos 5 decibeles mejoran la comprensión, por ejemplo, de los niños en la escuela. Ou seja, 5 decibéis em crianças que estão em idade escolar já considera uma melhora da audição, Hasta na compreensão. Hasta 30% de mejoría en comprensión. Exato. Então, isso vai ter uma melhora de até 30% da compreensão dessa criança. A questão da percepção espacial do som é a capacidade de localizar os sons. Sí, los niños con microtia no saben dónde vienen los sonidos. Ou seja, que a pessoa que tenha a perda auditiva unilateral, no caso da microtia, ela vai ter dificuldade nessa percepção espacial do som. A questão do processamento dela é espacial, a percepção que ela vai ter desse ambiente, ela vai prejudicar a localização desse som. Então, por exemplo, é aquela criança que está no pátio de uma escola, e aí a professora chama, ela escuta pelo lado melhor, entretanto, ela vai ter dificuldade para localizar de onde esse som está vindo. E isso, muitas das vezes, consequentemente, também causa um prejuízo da compreensão de fala na presença de um ambiente ruidoso. Exactamente, y es lo que pasa ahora, que es el efecto cóctel, ¿sí? La capacidad de entender en ambiente de ruido. Exatamente. Então, isso daí tem a ver com o que a gente conhece como efeito coquetel, onde é a capacidade que eu tenho, por exemplo, se eu estou num restaurante, num ambiente que tem um ruído competitivo que também é fala, ou seja, tem várias pessoas falando ao mesmo tempo. A minha capacidade de filtrar o que eu me propus a colocar atenção, ela vai ficar prejudicada, porque do único lado onde eu recebo a fala que eu quero prestar atenção, eu também estou recebendo um ruído. E isso vai prejudicar minha compreensão de fala. Exactamente, y causa lo que se llama efecto sombra, es decir, la cabeza funciona como un filtro atenuando los sonidos en frecuencias agudas. Isso daí é o que a gente conhece como efeito sombra. A cabeça, ela vai fazer uma atenuação desses sons que vão chegar até o ouvido. Y eso lo entienden mejor con un video que les voy a presentar. Vocês vão compreender melhor isso agora com o vídeo que ele vai mostrar. Ya, el video es en español, obviamente. Les explico en qué consiste para que lo vean. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, tiene microtia. Y como sus hijos, cuando yo le hago un ejercicio para demostrar el problema, van a notar la dificultad que él tiene para entender cuando hay ruido de fondo. Então, agora o vídeo que ele vai mostrar é do cunhado dele, que também tem microtia, e ele fez uma demonstração para mostrar para vocês o quanto que é difícil compreender a fala quando tem um ruído competitivo. Ok, veamos si sale. Un video, ¿cuál es la disfunción que tiene un paciente con microtia? Les presento, ustedes muchos me han oído hablar de mi cuñado, él es Andrés, al igual que sus hijos tiene una microtia grado, bueno, él ya fue operado, tiene una microtia reconstruida, pero no tiene conducto.
Entonces, muchos de ustedes me preguntan cómo es el tema de la sordera. En microtia les voy a mostrar. Les explico, mi cuñado tiene una microtia ya operada, pero no tiene conducto auditivo. O cunhado dele já tem uma microtia que é operada, mas ele não tem conduto auditivo. ¿Ya? Entonces van a ver qué sucede cuando yo le hablo con y sin ruido de fondo. Então, vocês vão ver o que acontece agora quando ele fala com e sem o ruído de fundo. Igual que sus hijos tienen una microtia grado, bueno, él ya fue operado, tiene una microtia reconstruida, pero no tiene conducto. Entonces, muchos de ustedes me preguntan cómo es el tema de la sordera. En microtia les voy a mostrar. Cuando, acércate un poquito más acá por el tema del cable. Cuando yo tengo un niño con microtia, muchos padres me dicen, pero si mi hijo sí me escucha, y yo le hablo y él me contesta, entonces yo les hago este ejercicio. ¿Cómo te llamas? Andrés, ¿Cuántos años tienes? 45. ¿En dónde vives? Aquí en Cuenca. Es cuñado casado con mi hermana que está aquí al lado trabajando. Pero bueno, como ven, yo le pregunto y él me contesta todo. Pero quiero mostrarles qué pasa cuando yo hago eso. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llama tu primera hija? ¿Cómo se llama tu tercera hija? ¿Cómo se llama tu esposa, la que está al lado? ¿Sí? Ahí pueden ver. Sim, Então, permisso. Aí vocês podem ver que quando ele fala sem o ruído de competição, o cunhado dele consegue perceber toda a informação, ok? Mas a partir do momento que ele coloca o ruído mascarante do lado que é bom, a orelha boa, ele já não consegue compreender, mesmo ele falando bem próximo da orelha. Imagínense eso en la escuela, cuando los niños tienen a la profesora y sus compañeritos están hablando al lado. Agora, imagina isso na escola, quando a criança tem a professora falando e os coleguinhas de sala também falando ao mesmo tempo. Quanto de informação é perdida? Exactamente. Se considera que pierden hasta el 50% de información. Então, é considerado que perca em torno de uns 50% de informação. Ahora veamos qué pasa cuando le pongo vibrador óseo. Agora a gente vai ver o que acontece quando ele colocar o vibrador óseo. Ay, perdón. Tranquilo. A ratos funciona bien. Bloqueo el lado izquierdo de él, que es normal, y le hablo simplemente unilateral. Es decir, si el profesor está aquí hablando y el niño tiene bulla del otro lado, simplemente no entiende. Y explica muchos de los problemas que los niños tienen. Mal comportamiento, déficit de atención, síndrome de hiperactividad. Eso lo vamos a ver. Mucho, ¿cómo está ahí? Ahí está con un vibrador óseo. ¿Mejor? Ele está com um vibrador óseo que foi colocado no óculos. Claro, en lentes. El vibrador está en la parte del hueso. Vamos a ver cómo le funciona, aunque Andrés tiene un problema. Son muchos años que él no ha escuchado y a veces el vibrador puede no funcionar al 100%. Pero vamos a ver. Okay. ¿Cómo se llama tu primera hija? No tengo tanto. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llaman ellos? Isabela, Sebastián y Natalia. ¿Cómo se llama tu esposa? María Alejandra. Ok. ¿Ya? Esa então, es la aí... Ah, perdão, não, siga. No, o sea que esta es la respuesta con el vibrador óseo. Uhum. Essa é a resposta que a gente pode ver que ele tem quando ele está utilizando o vibrador ósseo. A partir do momento que foi adaptado nos óculos, e aí ele começou a falar, mesmo com o ruído competitivo, ele consegue compreender a informação, porque ele está recebendo o benefício da orelha boa. A cóclea melhor vai fazer o efeito sombra que nós falamos ainda há pouco, vai ajudar a orelha que tem a microtia. Ok, ahí entra el tema de, entonces esperemos a que el niño vaya a la escuela y le ponemos, no es correcto. Então, a gente não pode esperar que a criança vá até que a criança inicie a sua vida acadêmica para poder fazer a questão da reabilitação. A gente tem que fazer antes isso, para já ir estimulando. Hay un término, y si lo manejas, Gaby, que se llama maduración neuronal. Então, isso é o que a gente relaciona com a questão da maturação neuronal. Ya. Onde... Sí, la maduración neuronal es la capacidad que tiene el cerebro de formar
conexiones entre las células cerebrales conforme el niño recibe información. Então, é a capacidade que o cérebro tem de formar novas conexões neuronais, conforme a criança vai recebendo esse estímulo. Aquí tenemos una imagen de un recién nacido y un niño a los 2 años de edad, como el entramado neuronal va creciendo. Isso, aqui a gente tem essas imagens, né, de uma criança que acabou de nascer com uma criança de 2 anos. Como vai acontecendo essa maturação neuronal? ¿Cuál es el problema? El oído que no escucha no genera conexiones neuronales nuevas. Ou seja, o problema aqui é o ouvido que não escuta, ele não vai fazer essa conexão neuronal. Y eso yo lo puedo solucionar hasta los 5 años de edad. Isso daí a gente tem como resolver até os 5 anos de idade, mais ou menos. Sí, en que termine el proceso. ¿Qué significa eso? Que si yo adapto a un niño pasado los 5 años, ya no puedo mejorar su vía auditiva. Tengo que usar una vía dañada. Ou seja, se eu não faço essa adaptação até os 5 anos, eu deixo para fazer depois, eu não vou conseguir aproveitar o que eu poderia aproveitar fazendo essa estimulação precoce. Es lo que pasa con mi cuñado. Él nunca usó y le coloco y la respuesta no es la que yo espero. Então, é o que aconteceu com o cunhado dele. Ele ficou muito tempo... Quantos anos, mais ou menos, que o cunhado... Él nunca usó, 45 años tiene la hora. 45 anos sem um lado ter esse estímulo. Então, assim, ele não apresentou as respostas 100% como ele esperava. Não tem como ser 100%. É totalmente diferente de você fazer isso antes da criança completar essa maturação neuronal. Por eso yo adapto los vibradores desde los 6 meses de edad. Por isso que ele gosta de fazer a adaptação dos vibradores a partir dos 6 meses de idade. Vamos a ver un poquito qué sucede en los niños o cuál es la consecuencia del niño en la escuela. Quais são as consequências dessas crianças quando eles começam a ir para a escola? Muchos de ellos son considerados niños con déficit de atención, lo cual no es correcto. Então, muitas dessas crianças, elas têm um déficit de atenção, e o que não seria correto. Y no es correcto porque, y quiero que entiendan, si el niño no escucha adecuadamente, deja de poner atención a lo que está la profesora manifestando. Então, é muito simples. Se a criança não está escutando, ela vai deixar de colocar atenção para o que a professora vai estar falando. Ya. Más o menos lo que sucede mientras Gaby habla y hay alguien en español que dice, mientras ella habla, no, yo veo otra cosa porque no le entiendo. Es el tema, ¿sí? Es más o menos... Então, é mais ou menos o que está acontecendo. Enquanto eu estou falando em português, ele fica sem entender. Ou se eu falo em espanhol que alguém não fala, vai ficar sem entender. Então, não tem por que colocar atenção em algo que não se está compreendendo. Exactamente, y eso es lo que sucede. Y va asociado al síndrome de hiperactividad. El niño no escucha, se distrae y comienza a hacer otras cosas, entonces es un niño hiperactivo. E aí, às vezes, um diagnóstico errado vai puxando o outro. A criança já tem um déficit de atenção, na verdade, ela não está colocando atenção porque ela não consegue compreender. E ela larga o que está fazendo, o que deveria estar fazendo, que é colocar atenção, mas não consegue fazer isso, e vai brincar, vai se distrair, muitas das vezes ela passa também a ser considerada como hiperativa. Exacto. Y a pesar de que los libros mencionan que los niños tienen bajo rendimiento escolar, tampoco es correcto. Generalmente son los mejores estudiantes. Então, apesar do que muitos livros dizem que essas crianças também têm um baixo rendimento escolar, isso também não é correto, porque são as pessoas mais aplicadas. Exactamente. ¿Y por qué razón? Porque necesitan concentrarse mucho para no perder la información que da el profesor. Pela razão de que eles têm que estar mantendo a concentração para não perder essa informação. Con lo cual, tenemos otros problemas. Son niños que terminan muy cansados después de la escuela o muchos de ellos con dolores de cabeza o jaquecas frecuentes. A consequência desse aumento de concentração é, no final do dia, uma criança cansada, né, porque ela teve que redobrar, fazer o que a gente considera e chama de esforço auditivo,
e então elas ficam ou muito cansadas no final do dia, ou até com dor de cabeça, fortes dores de cabeça ou enxaqueca. El problema principal, y lo pongo ya al final en el tema de los niños unilaterales derechos, es la ausencia de lenguaje o alteraciones en el lenguaje. O que pode acontecer aqui é a ausência de linguagem ou alteração dessa linguagem. En Bolivia, por ejemplo, la gran mayoría de mis niños con microtia derecha tienen serios problemas de lenguaje. Em Bolívia, por exemplo, a maioria das crianças que ele cuida tem sérios problemas de linguagem. ¿Ya? Es por esa razón, todo lo que hemos visto, que los niños deben ser adaptados tempranamente. E é por essa razão que essas crianças têm que receber uma adaptação precoce. Bueno, ya estamos por terminar. Vamos al tema que lo vamos a manejar un poquito superficialmente porque no es mi área específica como la reconstrucción auricular. Essa é a última parte do protocolo, que não é muito a área específica dele, que seria a parte da reconstrução auricular. Ya. Este capítulo se lo dejo siempre a la doctora Balota, para mi concepto la mejor cirujana de microtia en el mundo, que tiene un tema especial en cuanto a qué edad hace las cirugías. Uhum. Ele deixa essa parte e considera muito a doutora Fernanda Balota, que é uma médica daqui da América Latina, que é a melhor médica cirurgiã que trabalha com essa área. Ya. Fernanda opera a los niños a partir de los 10 años de edad. Ela opera as crianças a partir dos 10 anos de idade. Y tiene una razón especial, porque a los 10 años de edad quien decide la cirugía es el niño, no los padres. Então, ela considera que a partir dos 10 anos de idade, uma criança já tem condições de ter uma decisão se quer ou não fazer esse procedimento, sem que os pais estejam atuando diretamente nessa decisão. Cuando se opera muy tempranamente, a los 3, 4, 5 años, no estás operando al niño, estás operando a la familia. Ou seja, quando ela considera que se você opera uma criança com 3, 4 anos de idade, a verdade é que você não está operando a criança, mas você está operando a família, os pais. Ahora, esta cirugía que ven en la imagen es en un solo tiempo. Essa cirurgia que vocês estão vendo na imagem, ela foi feita de uma só vez. Si no se conoce al profesional, es mejor no operar al niño para evitar cosas como estas. Então, se você não conhece o profissional, é melhor você evitar a cirurgia para não acontecer esses tipos de coisa que pode ver aí na figura. Vocês podem ver na figura. Ok. Lo principal es formar la autoestima del niño. Si el niño tiene una buena autoestima, si cree en sí mismo, es muy posible que no le interese el tema quirúrgico. O que ele considera que é muito importante é trabalhar na autoestima dessa criança, porque se isso tiver tudo ok, a questão estética não vai ser um problema. Ok. Para ir terminando, vamos a ver algunas cosas que no debemos hacer en microtia. Agora a gente vai considerar algumas coisas que a gente não deve fazer nesses assuntos de microtia. Ok, si lo lees, Gaby, para que sea mejor. Pressa. Pressa é inimigo de tudo, a gente sempre fala. É o que muitas das vezes faz a gente tomar péssimas decisões. E estudos desnecessários. Muitas das vezes é solicitada uma tomografia, estudo genético, ecografia, coisas que não vão realmente contribuir nesse processo de diagnóstico. Sobre todo la tomografía, Gaby, porque se hace una tomografía para ver si hay conducto. El problema es que el conducto no se abre. Então, muitas das vezes, se faz a tomografia para ver se tem conduto. A questão é que conduto auditivo não se abre, não tem como fazer isso por procedimento. Y aunque se abriera el conducto, ¿para qué le hago una tomografía a un bebé de 5 meses si en teoría se lo debería operar a los 8 o 9 años de edad? Então, se pode abrir esse conduto, teria que fazer bem precocemente essa avaliação para, no máximo, até uns 8 meses, fazer alguma intervenção. Exacto. Luego tenemos... Assim a gente tem a questão de priorizar a estética sobre a audição. Então, como está aqui, tudo tem o seu tempo.
Todo tiene su tiempo y todo tiene su proceso. Uhum, tudo tem seu tempo, tudo tem seu processo. E aí, a recomendação é consultar com profissionais. E lembrando que uma criança não é um adulto pequeno. Muchos consideran que valorar a un niño es igual que valorar a un adulto. No es así. Un niño es otro mundo. Exatamente. Então, muitos consideram que fazer a avaliação de um adulto é mesmo que avaliar uma criança, mas não. Na verdade, é um outro mundo. Os equipamentos, a gente tem que levar em consideração também que equipamentos de má qualidade ou caros demais, como esses Frankensteins ou os implantáveis, nem sempre também podem auxiliar, podem auxiliar positivamente. Uno de los temas de los implantables, ¿por qué lo pongo ahí? Es porque tenemos que tener la visión completa. Todos los equipos tienen una duración de 4 o 5 años. Y si tú tienes que renovar cada 4 o 5 años y pones un implantable que te cuesta 10, 12, 15 mil dólares, considera la inversión a largo plazo que vas a hacer. Então, a questão dos implantáveis estarem aí é porque todo equipamento ele tem um tempo útil de 4 a 5 anos. Às vezes precisa fazer troca de peça, às vezes precisa trocar até o processador. E aí, para fazer essa troca do equipamento, sai caro demais. Então, por isso não seria um fator tão Sí. positivo. Exactamente, porque el gasto es muy alto y mucha gente no tiene las posibilidades para hacerlo. Uhum. E aí o custo é alto, é caro, e nem todo mundo consegue fazer essa troca. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Cómo se debe trabajar con un niño? E aí, como é que a gente deve trabalhar com essa criança? Fazendo a parte da avaliação total, com os exames que são adequados, que nós já comentamos aqui, né? Desde a autoscopia até os potenciais evocados, potenciais de estado estável, fazer o controle preventivo, sempre ter esse controle audiológico mínimo anualmente, lembrando que em média de 3 vezes ao ano é o ideal, e considerar a questão da idade escolar, né, o controle prévio antes de fazer essa iniciação acadêmica. Siempre antes de empezar clases. Exato. Então, esse controle audiológico também das patologias de vias auditivas superiores, para sempre estar em dias com a questão da prevenção das otites médias secretoras. Lembrando que em casos de unilateralidade, a gente sempre tem que estar avaliando o lado bom. Ele prejudicado, a criança vai ficar impossibilitada de comunicar, prejudica mais a questão. Se ela estiver em fase de desenvolvimento de linguagem, vai trazer esses prejuízos. Exacto. Y luego, la adaptación del vibrador óseo. E aí, fazendo precocemente essa adaptação de via óssea, desde os 6 meses de idade, a gente tem um bom retorno, por conta da maturação. Yo había mencionado al inicio el tema dentro del equipo multidisciplinario, la parte emocional. Uhum. Então, a parte emocional também, dentro de uma equipe multidisciplinar, ela tem que ser considerada. Todos los padres tienen miedo cuando nace un niño con microtia. La falta de conocimientos, la falta de una guía adecuada por parte del médico hace que los padres tengan muchas dudas y temores de cómo va a ser el crecimiento de su niño. Então, todos os pais ficam com medo quando uma criança nasce com uma deficiência, seja microtia, seja qualquer outro tipo de deficiência. Então, eles ficam emocionalmente abalados. Entonces, en base a que una madre me preguntó alguna vez que si hay alguien en la vida que haya sido exitoso con microtia, pues les voy a mostrar unas 3 imágenes de personas exitosas con microtia. Então, uma vez uma mãe perguntou para ele se crianças com microtia poderiam ter êxito, sucesso na vida. E agora ele vai mostrar algumas imagens de pessoas que têm muito êxito na vida. Ya. Este es el primero. Mucha gente no lo reconoce cuando lo presento así. Pero cuando le presento así es muy fácil. El cantante de Kiss, del grupo de rock, tiene microtia. Esse é o cantor da banda Kiss.
Paul Stanley, ele tem microtia. E quando ele apresenta da primeira forma que ele apresentou da foto, ninguém reconhece, mas quando ele coloca a segunda foto, todo mundo consegue reconhecer. Ele tem microtia. Sí, hay una modelo en Inglaterra que es muy famosa que también tiene microtia. A modelo famosa Sasha Gardner, que é inglesa, também tem microtia. En México tenemos a un es componente del equipo olímpico de México y es bilateral. Diego é mexicano, ele faz parte da equipe olímpica no México e ele tem a microtia bilateral. Él fue reconstruido, pero igual utiliza sus bajas y todo lo que va. O dele, ele fez a reconstrução, mas utiliza os equipamentos de vibração óssea. Para los niños también hay. Walt Disney hizo a Nemo con microtia. E também para as crianças, para quem não sabe, o Nemo ele foi feito pela Disney para homenagear as crianças que têm microtia. Pode observar que as nadadeiras, uma é pequenininha em relação à outra. Y realmente mucha gente no lo conoce. El rato que veo a Disney dicen, wow, qué bonito. Pero siempre menciono que los verdaderos héroes son los niños, son todos mis pequeños pacientes que tengo en muchos lados y espero en algún momento empezar a trabajar con niños brasileños. Então, os verdadeiros heróis, na verdade, são as crianças, onde ele tem todas essas crianças muito lindas aí, e ele espera em breve poder também estar trabalhando com as crianças aqui no Brasil. Bien, si Dios quiere el próximo año. Con eso terminamos, querida Gaby, y si tenemos preguntas, pues las podemos ver ahora. Yo voy a poner la información de tu contacto en Brasil y el contacto que también tenemos con nosotros para que la gente que desee, pues nos escriba. Pensé que eras María, Marilia. María. ¿En qué parte de Brasil estabas tú? Estás en la parte alta, ¿no? Yo estoy en la parte norte. No, en la parte norte de Brasil. Bueno, amigos en Brasil saben que pues Marilia, Marilia está en Brasil, va a trabajar conmigo si Dios quiere, vamos a ver qué se puede hacer en ese tema y sería la persona de contacto con la cual pueden informarse para cualquier situación que tengan en el tema. Bom, Espero vocês podem... que haya sido productivo esta charla, que les dé una mejor idea de cómo se debe manejar a los niños conmigo. Bem, gente, então eu estou aqui, né, como eu já comentei para vocês ao início, eu moro em Belém, ele vai estar deixando o meu contato e quem quiser estar falando diretamente comigo, pode me mandar mensagem, tem meu e-mail também, tá bom? E eu vou estar em contato direto sempre com o Dr. Luiz e ele espera poder também ajudar vocês em breve. Si tienen alguna pregunta, pues lo podemos hacer vía chat y si no, pues las recibimos posteriormente en el correo y las contestamos. Se vocês têm alguma dúvida, podem fazer agora. Se não, vocês podem enviar por e-mail e conforme nós vamos respondendo. Claro, o tú, Gaby, si tienes alguna inquietud para adicionar a la gente. Não, tranquilo, ya, tranquilo. Ok, pues veo que estamos, esperamos a ver, ¿no? Tal vez Aldene, Cristian o María tienen alguna pregunta. Creo que estamos ahí. Ok, Gaby, muchísimas gracias. La verdad, ha sido de gran ayuda. Creo que va a ser súper bueno esto. Lo vamos a compartir ahora ya en el chat. Aquí estamos. No. Yo tengo una duda, Cristian, dime nomás. Si quieres abrir el micrófono, Cristian, no hay problema. Si quieres abrirlo. Cristian, ¿me escuchas? Vamos a ver. ¿No está cerrado el micrófono de él? Está cerrado, pero no. Si quieres abrir tu micrófono, Cristian, y te revisamos, déjame ver por qué no me... Te escribió. Acá tengo, ¿por qué a mí no me salen las preguntas? En Facebook me salen. Ok. Bueno, mientras Cristian... A ver, yo tengo una duda. Cuando voy a la piscina siempre se me tapa el oído derecho. Siempre se me tapa el oído derecho. Bueno, el momento de estar en la piscina uno se sumerge y el cambio de presión puede causar ese efecto. Aquí, ¿por qué a mí no me salían? Aquí me sale un montón. A ver. Vamos a ver. Bueno, buen día, María. Doctora María,
Sergio Taborda te escribe desde Brasil. En el Facebook están con preguntas, vamos a ver, para una cita, bueno, estamos. Saludos desde Cusco. ¿Cuántas horas al día se debe usar el audífono? Si es unilateral, yo recomiendo promedio 4 a 6 horas diarias. Si es bilateral, la mayor parte del tiempo. ¿Es desde Brasil esa pregunta? No, es Milagros Quinte, ella creo que es de aquí. Ah, ya. No, de Perú, es de Cusco, perdón, ella es de Cusco. Ah, ya. Essa é buena. Maria, tá me Oi, ouvindo, Maria? tô te ouvindo. Quem fala? É a Aldene aqui de Carolina, no Oi, Maranhão. Aldene. Tudo bem, Aldene? Obrigada por estar participando. Por nada. Fala pro doutor que eu amei a live, tá? Muito esclarecedora. Só parabenizar ele mesmo, tá? Obrigada, Aldene. Doutor, Sí, ¿me escuchas? sí, lo oí. Es que Aldene te dice que te agradece demasiado por la charla, que dice que fue muy, aclaró muchas dudas y que está muy agradecida por todo que hablaste acá. No, ya, Aldene, gracias a ti por asistir más bien y ya saben, a las órdenes. La idea de estas charlas es esa, dar información, tener una idea un poco más clara de lo que sucede en verdad. Aldene, na verdade, ele que te agradece também por ter participado, e ele e nós estamos aqui às suas ordens para o que você precisar, tá bom? Tá bom. Em breve eu quero consultar meu bebê, ele tem 6 meses hoje. Ela te disse que pronto quiere hacer una cita, porque el bebé de ella tiene 6 meses, Ya, entonces es la Podemos- edad perfecta. claro, y podemos hacer una cita online como las estamos trabajando. Si tú puedes organizar, Gaby, con Aldene, un día y una hora hacemos una reunión con Zoom y vemos que trabajamos, que tenga todos los estudios y todo lo del niño y lo podemos verificar mejor. Ok, Aldene, a gente pode depois conversar, eu vou te mandar uma mensagem e a gente bom. pode fazer uma consulta assim online e aí tu mostra tudo que tu tens de exame, tá bom? Pra gente Tá bom. conversar. Certinho, muito obrigada, viu? Deus abençoe você. Nada, amém, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Aldene. Entonces, así lo vamos a manejar, Gaby. Si la gente quiere, vamos a organizar un esquema de consultas online, que se contacten contigo primero, que llenen la ficha que mandamos en el internet, que es la base de todo, y armamos un Zoom de una hora y revisamos todos los casos. Cómo vamos. Então, pessoal, quem quiser, quem tiver interessado de fazer consultas online, pode me escrever sem problema nenhum. Então, pode escrever para o doutor Luiz Serrano, tá bom? E aí a gente pode estar organizando essas consultas online em torno de 1 hora. A gente tem para verificar os exames, avaliar, tirar dúvidas, tudo bem? Perfecto, esa es la idea. Ok, tengo varias preguntas en Facebook, pero son muchas en español, entonces las vamos a contestar directamente desde el Facebook de acá. Nos quedamos, Gaby, luego conversamos por interno algunos temitas contigo para irnos organizando mejor y ver si podemos armar una jornadita en Brasil. Coincidencia, mi sobrino está estudiando en Sao Paulo y va qué chévere. a ser papá de un brasileño, porque mi sobrina va a nacer Qué allá y es posible que por ese pretexto tengamos que estar en Brasil. Entonces, podemos aprovechar y hacer una reunión y tal vez una charla o revisar casos personalmente. Está bien, tranquilo, muchas gracias. No, a ti, gracias. Desde ya el apoyo es inmenso porque mantener 2 horas de traducción es complicado. Pero no, lo vamos a trabajar súper bien. Vamos a empezar con el tema de las consultas online y creo que por ese medio podemos ir enfocando mejor el trabajo en Brasil. ¿Te parece? Está bien, doctor, sí, súper bien. Ya, pues ya. Gaby, un gusto. Cuídate, que todo vaya súper. Ya voy a subir el video a YouTube, a que lo puedas compartir con tus pacientes y con los grupos de WhatsApp. ¿Okay? Está bien, doctor. Yo te lo agradezco demasiado también. Estoy acá a las órdenes también. Muchas gracias. Y amigos, cuídense.
Esta es la primera de una serie de eventos que vamos a hacer con traducción simultánea. Estamos organizando una en inglés. Bueno, es mucho más fácil, obviamente, para mí en inglés. Y con gentes de otros países para trabajar en el tema de microtia, que cada vez va creciendo más. Microtia Latinoamérica creo que se va a expandir mucho más al final. Gabi, Assim gracias. é. Graças, doutor. Tchau, tchau. Saludos, gente. Então, qualquer coisa, é só me procurar ou então mandar e-mail para o doutor. A gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Perfecto. Tá bom. Tchau, tchau, Aldênio. Um abraço. Aldênio. Tchau a todos. Tchau, um abraço. Cuídense, Tchau, un abrazo. tchau. Chao, chao. Tchau, tchau.